Paz do Senhor Jesus, amém. Essa tarde, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas eu vim deixar uma palavra da parte do Senhor nesta tarde, amém? Se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13, que nos fala sobre a multiplicação dos pães e peixes, amém? Versículo 13 diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Ali no versículo 19 diz assim: Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva ou sobre a grama, louvado seja o nome do Senhor, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Versículo 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Aqui nós conhecemos essa história, a qual Jesus ele está ali fazendo a obra do Senhor, e ele vai receber uma notícia que vai entristecer o seu coração. E naquele momento Jesus ele vai se retirar. Ele vai se retirar do meio dos discípulos, ele vai se retirar do meio da multidão, porque ele precisava ficar só, porque ele recebeu uma notícia da qual seu primo João Batista havia sido decapitado. E aquilo entristeceu o coração de Jesus. E ali naquele momento Jesus ele vai se apartar do meio da multidão. Ele vai ficar um determinado momento sozinho ali para refletir, para chorar a morte do seu primo. Mas é interessante que a história vai dizer que Jesus ele se aparta daquela multidão. E sabendo o povo que Jesus estava ali, aquele povo começa a seguir a Jesus. Aquele povo sai das cidades para ir até Jesus. E a palavra dizer que Jesus, ele saindo, louvado seja Deus, daquele lugar reservado onde ele estava, ele viu, ele pôde contemplar uma grande multidão que estava à sua espera. Interessante é que Jesus ele estava passando por aquele momento muito difícil, e ele poderia muito bem ter dito: hoje eu não vou atender ninguém, hoje eu não vou curar ninguém, hoje eu não vou liberar uma palavra de vida a ninguém, hoje eu não vou curar paralítico, hoje eu não vou fazer cego enxergar, louvado seja Deus. Mas não, Jesus, ele contemplando aquela multidão, ele se envolveu de uma íntima compaixão, louvado seja Deus. E vai dizer que ele se compadece daquelas pessoas, ele se compadece daquelas pessoas que estavam ali, e Jesus ele vai curar os enfermos daquele momento, as pessoas que estavam ali enfermas, porque nem no seu momento de dor impediu que Jesus deixasse de fazer aquilo que o Pai tinha confiado nas mãos dele. Nem no seu momento de dor, Jesus, ele paralisou. E muitas das vezes, no nosso momento de dor, muitas das vezes no nosso momento de dificuldade, no nosso momento de tribulação, nós nos afastamos, nós nos apartamos e não queremos fazer mais nada. Mas aqui a história vai dizer que Jesus ele se aparta do meio daquela multidão. Jesus se aparta do meio daquele povo, mas é por um momento, porque depois Jesus ele se levanta e ele enxerga uma grande multidão, ele se compadece daquelas pessoas que estavam ali. Isso vai nos ensinar que ainda que eu e você, louvado seja Deus, estejamos passando por momentos de dificuldade, por momentos difíceis, isso não significa que é momento de parar, que é momento, louvado seja o nome do Senhor,
de paralisar, é momento de prosseguir, é momento de continuar avançando, ainda que as nossas forças estejam fraquinhas, ainda que a tristeza, ainda que aquilo que nós passamos, aquilo que nos afligiu, aquilo que nos desanimou, aquilo que nos entristeceu, é momento de nós nos levantarmos e seguirmos adiante, porque Jesus, ele precisava continuar o propósito que Deus tinha através da vida dele. E ali, mais adiante, ele vai fazer um grande milagre da multiplicação, porque com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus transformou o que era pouco num muito, o que era pouco num grande milagre, da qual aquelas pessoas foram saciadas da sua fome, foram curadas, receberam o alimento espiritual, receberam o alimento físico e receberam a cura das suas enfermidades. Por isso, nesta tarde, Jesus, enquanto você levanta os olhos aos céus, enquanto você agradece pelo pouco que tem nas tuas mãos, Jesus vai transformar esse pouco num grande milagre, numa grande multiplicação para a tua vida. Amém? Que Jesus te abençoe nesta tarde, em nome de Jesus.